Olá, muito bom dia. Eu sou César Panisson, coordenador de projetos de inovação no Ímpeto Hub, o Centro de Inovação, Pesquisa, Empreendedorismo e Tecnologia da Universidade Federal de Santa Catarina. É um prazer abrir essa live hoje aí, né, junto com meu amigo Sérgio Scalera, convidado para a gente falar sobre o programa de incentivo à inovação de Florianópolis, sobre os arranjos promotores de inovação e todo o sistema de inovação de Florianópolis. E também temos aí, né, o professor Armando Albertazzi, que é o presidente do Ímpeto, também está presente conosco. Muito bom dia, professor Armando, obrigado pela presença. E temos também nosso secretário de Turismo, Desenvolvimento e Inovação da Prefeitura Municipal de Florianópolis, né, o Juliano Pires, que está conosco aí também, se fazendo presente. Agradecendo a todos que estão nos assistindo, né, aos proponentes de projetos, aos vinculados aí ao ecossistema do Sapiens Park, aos empreendedores de Florianópolis, a todos que têm projetos para tornar Florianópolis aí, né, a nossa referência em inovação, capital da inovação. E hoje estamos aí para falar um pouco sobre esse programa, né, que é inovador também, né, um dos pioneiros aí no Brasil, né, que faz uso aí dos incentivos municipais para projetos inovadores. E eu gostaria de abrir agora a palavra, né, para o nosso presidente do Ímpeto, professor Armando Albertazzi. Bom dia. Ao cumprimentar o secretário Juliano, ao Sérgio e ao César, gostaria de estender as boas-vindas a todos que nos assistem. Hoje tenho a honra de dirigir o Ímpeto Hub, Centro de Inovação, Pesquisa, Empreendedorismo e Tecnologia, do Centro Tecnológico da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele está localizado no Sapiens Park, que está em fase de implantação, mas já está ativado, já está funcionando. O nosso propósito é fortalecer o pilar de inovação e empreendedorismo dentro e fora da UFSC e estabelecer conexões com o ecossistema de inovação. Como não se pode ser bom em tudo, os focos do ímpeto são petróleo, gás, energia e mobilidade. Em parceria com o Sapiens Park, a FAPESC e a FINEP, o ímpeto está estruturando vários programas, como a pré-incubação, mapeamento de distritos de inovação, escritório de promoção da inovação, inovação aberta, Living Lab. E em setembro estará iniciando a operação do ambiente de prototipagem muito completo. Envolve desde a fase de simulação, multifísica, construção, integração e avaliação de protótipos de engenharia. Toda essa estrutura estará à disposição para parcerias nos projetos do API Energia, contribuindo com o desenvolvimento tecnológico e a inovação de Florianópolis e de Santa Catarina. É uma grande honra para o ímpeto sediar as atividades dessa API Energias, que é um dos nossos focos. Essa parceria com a Prefeitura abre um novo canal que nos permitirá contribuir para o desenvolvimento local e o cumprimento das nossas missões. Muito obrigado pela oportunidade, sejam todos bem-vindos e desejo um grande sucesso para esse programa. Muito obrigado, professor Armando. Agora a palavra também para o secretário de Turismo, Desenvolvimento e Inovação de Florianópolis, Juliano Pires. Obrigado pela tua presença. Muito obrigado pelo convite, César. Primeiro, um abraço especial a toda a equipe do Ímpeto Hub aí, que vem fazendo uma parceria muito bacana com a cidade de Florianópolis, através da professora Clarissa, né? Já é um movimento que a gente vem fazendo há um bom tempo, e nós agradecemos muito aí toda a dedicação aí do pessoal do Ímpeto Hub, para elevar o nível da nossa cidade, para elevar o nível de inovação, que a gente sempre, né, tratou com muito carinho aqui na cidade. Bom, o programa de incentivo à inovação, ele nasceu em decorrência do nosso plano, né, do plano de inovação da cidade. Você tem ali um conjunto de leis e normativas que fazem com que a cidade possa sair, né, sair do trivial, e eu acho que a gente conseguiu, ao longo desses últimos 9 anos, realmente reposicionar a cidade de Florianópolis para o patamar que ela realmente deveria estar. Hoje nós somos capital nacional das startups, né? Então, muito em função de todo esse movimento que foi feito ao longo dos últimos anos.
Então, isso, obviamente, que tem muito do nosso poder empreendedor da cidade de Floripa, mas também muito também em função das leis, das políticas públicas que foram implantadas na cidade ao longo dos últimos anos e que agora a gente vem colhendo esses frutos da melhor forma possível, né? Então, quando a gente fala do PI, a gente aqui tenta fomentar, né, os novos empreendimentos, as novas startups na cidade. Eu acho que isso é fundamental. É claro que a gente logrou êxito aí, né, se transformando na capital nacional das startups, mas muito mais do que isso, é de estabelecer uma ligação muito grande com as APIs, que são os arranjos promotores de inovação da cidade, e através das APIs, obviamente, você criar uma plataforma robusta, uma plataforma de base tão grande que a gente consiga tracionar novos negócios para a cidade, né, e para toda a região aqui da Grande Florianópolis. Então, a gente realmente fica muito satisfeito com o resultado obtido nos últimos anos. Obviamente que a gente tem aí uma taxa de crescimento e conhecimento, de avaliação, que a gente vem melhorando ao longo dos últimos anos, né? O Sérgio Scaleira participou conosco aí desde o começo desse processo. Obviamente que a gente precisa melhorar alguns pontos, mas eu acho que a curva de crescimento tem sido muito proveitosa, muito exitosa, e faz com que a gente realmente se posicione a nível nacional da melhor forma possível, né? Então, a Prefeitura de Florianópolis vem fazendo o seu trabalho, né? Vem tentando tracionar todo esse público com novas ideias, com novos projetos, para que tragam esses novos projetos para a Prefeitura e que a gente possa realmente sedimentar um caminho, aí, uma jornada bastante profícua, né? Com bastante sucesso, para que todo mundo possa se estabelecer em Florianópolis, gerar empregos em Florianópolis e tracionar a nossa cidade para o que ela tem de melhor, que é a inteligência, né? Então, nós nos posicionamos da melhor forma possível nesse quesito. Hoje nós vemos movimentos de grandes companhias tentando ir para Florianópolis, se estabelecer na cidade, e esses programas como PI, que a gente chama carinhosamente da Lei Rouanet Manezinha, né, para inovação, fazem com que a gente consiga tracionar, trazer novas mentes, trazer nova expertise para a cidade, sempre lembrando que hoje nós temos 5 APIs na cidade, entrou agora uma API nova de energia, né, que está começando o trabalho, começando a jornada conosco, e a nossa função aqui no Poder Público realmente é essa, né, de estimular da melhor forma possível. Hoje, 25% do PIB de Floripa já corresponde à área de inovação, o que é muito representativo para a cidade, e assim a gente quer continuar nessa caminhada para que a gente possa, cada vez mais, né, trazer novos negócios, empreendedorismo, novas oportunidades de negócio para a cidade e cada vez mais ser Florianópolis é uma referência aí não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. Então era isso, eu queria agradecer e fico à disposição aí, se caso tiver alguma dúvida. Muito obrigado. Muito obrigado, secretário Juliano. Agradeço também, professor Armando. Convido, né, a estarem conosco aí em outras ações que nós estamos promovendo aí, né, pelo API Energias do Ímpeto Hub. Então, contamos sempre com a presença de vocês aí. É uma satisfação, né, ter a prefeitura, né, a universidade, empresários, empreendedores, né, e toda a comunidade de Florianópolis se fortalece, né, com esse programa e todo o sistema de inovação de Florianópolis. Portanto, né, a referência, né, que Florianópolis é hoje para o Brasil e para o mundo aí, né, em termos de ecossistema de inovação. Bom, vamos seguir aqui então, né, com o nosso conteúdo de hoje, o que interessa, né, para quem está nos assistindo aí. Já convido a todos aí a se inscreverem para acompanharem todas as atividades que nós realizamos aí no Ímpeto Hub, não só no API Energias, mas todas as atividades, né, são transmitidas e divulgadas aí nas nossas redes sociais. Então fica o convite aí para já se inscrever nesse nosso canal do YouTube, clicar no sininho, né, para que possa receber o alerta aí quando tiver conteúdo novo, né, e que vocês possam, o grande objetivo do próprio Ímpeto é compartilhar conteúdos e conhecimentos, né, que são desenvolvidos dentro da universidade e que isso possa
gerar valor para o ecossistema de Florianópolis e de Santa Catarina. Meu amigo Sérgio, vamos ao assunto então, vamos falar sobre o sistema de inovação de Florianópolis, o programa de incentivo à inovação, que o pessoal está curioso aí para conhecer como que faz acesso a esse programa de incentivos. Legal, César, obrigado pela oportunidade, tá, de estar aqui com vocês. A Ímpeto traz o arranjo promotor agora com uma roupagem muito legal, então parabéns para vocês também. E aqui fica meu agradecimento, né, de poder aqui compartilhar a tela com o professor Armando e principalmente com o nosso secretário Juliano, aí, que eu admiro bastante. E bastante conteúdo teórico e prático, né, de como submeter projetos, cara. Então, vamos lá. Bom, Florianópolis, né, como o Juliano acabou de mencionar, reconhecido nacionalmente como cidade que respira inovação. O programa de incentivo à inovação, ele vem justamente para fortalecer esse DNA. Então, o que ele faz? Ele transforma tributo municipal em investimento real, em ideias, em soluções, em projetos que gerem impacto e desenvolvimento econômico para a cidade, para o município de Florianópolis. Isso aí é muito legal. Mais do que um incentivo fiscal, na realidade, ele é um programa que faz uma ponte do poder público com startup, empresa, academia. Ele estimula o desenvolvimento econômico real, geração de emprego e renda, socioambiental, e tira ideias do papel e dá robustez, tração, ou ele escala, ele leva lá para cima, né, cara? Então, na realidade, ele é um programa que é uma ação concreta da prefeitura a favor do desenvolvimento de Florianópolis real. Então, como é que funciona, né? O Programa de Incentivo à Inovação é uma lei municipal complementar, a Lei 432, está escrita aí na tela, e ela é regida por uma portaria 05 de 2022. A portaria, ela veio para destravar um pouquinho o programa em alguns pontos para que a gente pudesse dar mais velocidade, mais robustez e transformar, profissionalizar um pouquinho mais essa questão do programa de incentivo à inovação. Lembrando, cara, que Florianópolis é um dos poucos municípios que utiliza o programa de incentivo à inovação. Tá? Quem é que faz a gestão do programa de incentivo à inovação? A prefeitura, ela homologa os arranjos promotores de inovação, a gente chama de API, né? Quem trabalha com desenvolvimento, quem é startupeira e do mundo de startup, César, entende a API como código-fonte de integração, né? Mas o API vem de arranjo promotor de inovação, da Lei 432, e ela homologa alguns arranjos promotores de inovação, que são entidades de classe, academia, para que possam fazer a gestão desses projetos. Então, o que vai acontecer com esses arranjos promotores? Eles recebem os projetos, a gente entende o nível de maturidade dele, se ele está no processo de ideação, se ele já está em tração, se ele é apenas um PPT, e aí ali a gente começa a trabalhar com os projetos, adequar eles para o programa de incentivo à inovação, para poder, então, submeter os projetos na prefeitura, tá? E quem faz a gestão desses projetos na real? Quais são os arranjos promotores de inovação que a gente tem hoje na cidade, tá? Bom, hoje a gente tem a ACAT, né? A ACAT, aprendi muito com a ACAT quando eu entrei no arranjo promotor, como o Juliano falou ali lá no início, em 2017, a ACAT, ela já vinha fomentando o arranjo promotor lá dentro. Então, a ACAT, ela é uma vertical que trabalha com startups, projetos de ideação ou que já estão escalando e tracionando de forma disruptiva ou com bastante tecnologia. A Ímpeto, né? A Ímpeto, que tu vai explicar um pouquinho melhor como é que funciona a estrutura e quais são as startups que podem fazer parte, né? A Câmara de Comércio Brasil e Portugal, aqui a gente tem uma vertical de internacionalização, tá? Internacionalização e tropicalização. Tropicalização a gente fala porque a gente traz as startups para o jeitão brasileiro aqui, né? A ACM, que é a Associação Catarinense de Medicina, aqui a gente vai ter uma vertical de saúde, então projetos mais ligados à saúde. Então eles são direcionados para a ACM, é onde elas fazem o trabalho lá eles têm mentores já capacitados para lidar com projetos de saúde. A CDL de Florianópolis, mais focado no varejo, né, e comércio, e a CIF vertical de indústrias e comércios também de Florianópolis, tá? Legal de lembrar o site, né, do programa, o Juliano tá até nos avisando aqui,
Só um pouquinho. Isso. Vamos tocando aqui, eu já vou passar, Juliano, o site do PI, como o Juliano pediu, o César. Então, para quem quer saber um pouquinho mais de como é que funciona realmente a Lei 432, o Programa de Incentivo à Inovação, além do que a gente vai falar aqui, o site é pii.pmf, de Prefeitura Municipal de Florianópolis, .sc.gov.br, tá? Esse é o site. Então, vou repetir, pii.pmf.sc.gov.br. No final, a gente vai lembrar de novo. Ali a gente tem todas essas informações que a gente está passando aqui, mas o César vai divulgar também depois no material, que tem no final, tem o site também. César, explica para a gente um pouquinho, então, como é que funciona o API da Ímpeto, né? Perfeito, maravilha. Nós temos aí também, né, nos nossos bastidores, o Paulo e a Clarissa Flor. Então, lembrando, né, o Paulo colocou no chat aí do YouTube, né, o site que o Sérgio mencionou, né, e que o Juliano muito bem destacou, né, o nosso secretário, do Programa de Incentivo à Inovação. Ali tem todas as informações, legislações, bem mastigadinho para quem não gosta de ler legislação, né, Sérgio? Os próprios APIs, né, têm seus materiais, seus manuais, então é bem importante estar conectado a um API. E o que é o API Energias do Ímpeto Hub, né? As áreas prioritárias, mas não só foco nisso, né? Mas as áreas prioritárias que nós do API Energias do Ímpeto trabalhamos são essas áreas de energias renováveis e eficiência energética. Como o professor Armando colocou muito bem, né? A gente está conectando naquilo que a gente é bom e naquilo que a universidade pode contribuir muito com os projetos. Então, na área de petróleo e gás também, né, nós temos o próprio laboratório, o LabMetro, né, de metrologia, que o professor Armando também é coordenador, atua nessa área. A área de materiais e processos avançados, né? Então nós também temos aí laboratórios bem importantes da universidade para conectar, para contribuir com projetos na área de materiais e processos avançados, e todas as áreas que envolvem tecnologias sustentáveis, né? Inovações de base tecnológica aí, que estão, né, nesse equilíbrio, que envolvem, né, esse foco aí de equilíbrio entre econômico, social e ambiental. Então, o foco do API Energias do Ímpeto Hub é nessas áreas. Mas, obviamente, né, que outros projetos que surjam, né, a gente também tem parceria com os outros APIs, e cada API, isso é muito importante, né, em Florianópolis, o quanto esse espírito de colaboração existe entre os APIs e todo o sistema, o ecossistema de Florianópolis. Então, se porventura você tem um projeto na área da saúde, na área da educação, na área de inteligência artificial, enfim, outras áreas que não sejam especificamente nessas do API Energia, a gente pode avaliar, né? Nós temos um comitê interno no API Energias do Ímpeto Hub que avalia o projeto, e caso ele possa operar, né, dentro do API Energias, a gente dá o acompanhamento da mesma forma ou direciona, né, para os APIs conforme a sua especialidade, porque a gente entende, né, que cada um tem a sua especialidade e cada um pode contribuir de forma significativa com os empreendedores e os proponentes de projetos. Então, a gente faz essa colaboração entre os próprios APIs para que a gente possa apoiar de forma efetiva todos os proponentes e empreendedores. Quem faz parte do API Energias? Né? Então, todas as empresas, grandes, pequenas, né, micro e pequenas empresas, MEIs, né? Então, todas as empresas que fazem parte aí do ecossistema Sapiens, mas também, né, ampliado aí para o ecossistema de Florianópolis. Universidades, não só a Universidade Federal de Santa Catarina, mas outras universidades públicas e privadas também, né, que compõem aí o ecossistema do Sapiens, do Ímpeto, e que estão conectadas ao API Energias. Institutos de ensino e pesquisa, né, ICTs, muitos editais aí são destinados para ICTs, e aí a gente também está conectado, né, com instituições de ciência e tecnologia.
Organizações públicas, né, como a própria prefeitura, mas outras organizações públicas também fazem parte do API, podem fazer parte do API. Organizações da sociedade civil, né, então organizações sem fins lucrativos, ONGs, né, que geram impacto social e sustentável na sociedade. E também pessoas físicas, né? Então, indivíduos que talvez não estejam vinculados a uma empresa ou o projeto, né, que está sendo proposto não necessariamente está vinculado à empresa que a pessoa está vinculada. Indivíduos na pessoa física também podem fazer parte do API e também podem fazer propostas de projetos para o programa de incentivo municipal. Né? O Sérgio vai comentar um pouquinho mais depois, né, qual é a característica desses projetos, mas se você, pessoa física, tem um projeto que traz valor para Florianópolis, que vai gerar impacto no município, que vai trazer benefícios, não só para a prefeitura, mas para a municipalidade como um todo, cidadãos, empresários, empreendedores, pesquisadores, estudantes, entusiastas, inovadores, todos estão convidados a fazer parte do API, Energias do Ímpeto Hub, conhecer os demais APIs, conhecer todo o programa de incentivo à inovação e o sistema de inovação de Florianópolis e fazer parte desse grande ecossistema para que a gente possa tornar Florianópolis aí, né, cada vez mais referência em ecossistema de inovação para o Brasil e para o mundo, atraindo investimentos e mais negócios. Sérgio, conta pra gente aí como que funciona na prática. Essa é a grande pergunta, né, que o pessoal que está nos assistindo aí, né, ok, você falou aí, né, de lei municipal, de portaria, falamos de arranjo promotor, de programa de incentivo. Vamos para a prática, como que isso funciona? Sérgio, conta para nós aí. César, com certeza quem está assistindo é a primeira pergunta que está passando na cabeça agora. Bom, como é que funciona, cara? Assim, ó, na realidade, se tu tens uma ideia e tu acredita muito nessa ideia, né, não seja apaixonado pela ideia, mas que tu acredita muito que ela pode virar realmente um negócio, então esse é o caminho, a API é o caminho que tu pode procurar para poder o teu projeto oxigenar, com um valor aí até de R$180 mil com uma carta de captação. Como é que quem pode participar desse projeto, César? Então, CNPJs, tá? Em projetos com um CNPJ já formatado, com projetos em fase de ideação, tração ou em escala, e pessoas físicas. Pessoas físicas também podem submeter o projeto, claro, sempre através de um arranjo promotor. Bom, eu não sei em qual ideia minha, o meu projeto se enquadra em qual arranjo promotor. O que eu faço, César? Cara, procura ímpeto, procura a ACM, procura a CAT, procura a Câmara, ou entra no site do pi.pmf.sc.org.br e ali tu consegue ser direcionado para o arranjo promotor que o teu projeto se adequa, tá? Os arranjos promotores trabalham muito juntos, a gente é muito unido. Eu e o César ontem, por exemplo, a gente estava junto com outros APIs, debatendo questões de cronograma, metodologia e tudo mais. Mas como é que os projetos são avaliados quando eles chegam dentro de um arranjo promotor para ser submetido na prefeitura e como é que eles são avaliados lá na prefeitura? Bom, primeiro, nível de inovação do projeto. Para tu poder participar do programa, César, teu projeto tem que ter um cunho de inovação, tá? Aqui a gente cuida muito, porque às vezes chegam projetos que têm um cunho mais voltados para a cultura. Não tem problema nenhum, a gente auxilia, a gente direciona eles para a área de cultura. Mas projetos que têm um cunho de inovação, e inovação aqui a gente está falando de pessoas, processos, produtos, tecnologia e sustentabilidade. Projetos nessas vertentes, né? Hoje a gente usa a tecnologia para inovar muito, mais melhor. Mas projetos que fazem diferente, com pessoas que fazem diferente com processos, fazem diferente com sustentabilidade, eles podem ser submetidos também. Projetos com grau de inovação onde eu uso uma tecnologia já existente e faço de uma maneira diferente. Projetos que tenham tecnologia disruptiva, projetos que tenham tecnologia disruptiva e mudam as características do município, todos eles estão aptos a submeter. A clareza de definição do objeto e a finalidade, ou seja, cara, qual é a tua grande transformação, César? Qual é a transformação que o teu projeto realiza, né? E qual é a tua grande promessa? O que tu entrega realmente, tá? A validação mercadológica desse projeto. Lembra que é uma verba municipal
Então, ela tem que ser utilizada, né? Na realidade, as notas fiscais são prestadas aqui no município de Florianópolis. E, para isso, ela tem que ter uma validação mercadológica, uma sustentação financeira e escalabilidade. Para quê? Gerar emprego e renda, fomentar a municipalidade, gerar nota fiscal, né? Trabalhar na parte social e ambiental. Então, fomentar o desenvolvimento econômico realmente do município. Então, é muito importante que tu analise o teu projeto da mesma forma que tu apresenta ele para um anjo investidor ou para um fundo de investimento. Então, tu vai trabalhar ali com matriz de correlação, funil de nível de consciência, matriz de encaixe, né? A viabilidade do teu projeto, como é que ele se sustenta, se teu projeto se sustenta, é mensalidade, quem paga essa conta, né? E a prefeitura, então, ela faz essa ponte para oxigenar o teu projeto. Um cronograma físico-financeiro simplificado, ele é bem simplificado, ele não é um cronograma físico-financeiro igual a gente apresenta para um private equity, para um anjo investidor. Na realidade, ele tem 3 rúbricas, né? Administrativo, que tem um teto de 50% do valor do aporte que tu está solicitando, a gente já vai falar do valor do aporte daqui a pouco. Marketing, que vai englobar entre o marketing convencional e o marketing digital, e a rúbrica é de 30%, ela não pode passar desse valor. E a rúbrica estrutural e processos, tá? Que você pode seguir daí por diante. A qualificação da tua equipe técnica. Então, César, na realidade, o que te credencia tocar esse projeto? Qual é a tua experiência nesse projeto? Aqui a gente não está falando em si de formação acadêmica, é lógico que é sempre bom, né? Vocês vêm de uma academia, eu venho de uma academia, então é claro que a formação se faz muito importante e a gente orienta o pessoal para seguir. Porém, o que eu peço, o que a gente pede muito, né? Peraí que daqui a pouquinho eu já arrumo aqui. Melhorou um pouquinho aí? Gente, tá dando uns ruídos por causa do vento, né? E o que a gente pede muito? Que seja colocado a foto do proponente do projeto e as qualificações que credenciam ele para tocar esse projeto, né? A expertise que ele tem e da equipe dele. E por último, cara, a relevância desse projeto para o desenvolvimento econômico. A gente tem grandes projetos que têm saído do Programa de Incentivo à Inovação, a gente teve um recente agora, no final de 2025, o projeto SANEP, por exemplo, que ele foi premiado na Áustria, um projeto de sustentabilidade, um projeto que veio do Programa de Incentivo à Inovação. E aí a gente tem LIMPM, tem vários projetos muito, a Payface, a gente tem vários projetos muito legais que passaram pelo Programa de Incentivo à Inovação, escalaram e hoje estão muito mais avançados aí, com uma expertise muito grande e tomando o Brasil, se não o mundo inteiro, né, cara? Então isso é um pouquinho do que são os requisitos do programa e como ele analisa. Bom, esse projeto ele entra no arranjo promotor, César, e aí ele vai para um comitê dentro da ímpeto. O cara vai dar uma analisada, tem um comitê que vai dar robustez para os projetos. Eu acho que tu vai falar depois como é que funciona a metodologia de vocês, né? E dos arranjos promotores, mas ele passa por um comitê. Sendo aprovado por esse comitê interno, aí ele vai para a prefeitura. Na prefeitura a gente tem mais um comitê que é formado pelo Conselho Municipal de Inovação, e lá eles analisam e fazem e passam por alguns critérios também dentro desses que eu te passei. Teu projeto sendo aprovado, tá? Você faz um pitch final para o prefeito, para o secretário de inovação, para o Conselho Municipal de Inovação, para os presidentes das entidades, e teu projeto sendo aprovado, você pode receber uma carta de captação que varia entre o teto do Simples, que dá mais ou menos R$180 mil. Então, tu tem R$180 mil para tu poder oxigenar o teu projeto dentro do cronograma que tu apresentou ali no teu cronograma físico-financeiro do projeto que tu apresentou para o arranjo promotor, tá? Bom, quais são os documentos que eu preciso para poder submeter isso no arranjo promotor de inovação? São 3 documentos muito simples, César. Na realidade, é o comprovante de residência ou endereço no município, tá? Um cartão CNPJ ou CPF válido emitido pelo site da Receita, e aqui tem que ter um cuidado, ele não pode ter nenhuma restrição, né? Se ele tiver alguma restrição, é legal que você procure os órgãos e já façam os ajustes para que você possa submeter o projeto tranquilamente, e um comprovante de filiação ou associação no arranjo promotor de inovação, que é o arranjo promotor de inovação que vai submeter o teu projeto. Esses são os 3 documentos que são solicitados para te submeter. E se o meu projeto passa? Bom, se o teu projeto passa, se ele for aprovado no programa, é solicitado mais alguns documentos
que a gente solicita depois, são mais ou menos uns 8 a 10 documentos, mas eles são bem tranquilos de emitir, a gente só precisa dos 3 para submeter, e lá na frente, quando o teu projeto passa, tua motivação já está maior, e aí sim tu já está disposto para buscar esse documento, tá? Dando sequência, o que não rola dentro desse cronograma físico-financeiro quando eu vou apresentar um projeto, César? Despesa com remuneração do proponente. Então, por exemplo, se tem placa, tem história, né? Na realidade, ela é uma verba municipal que é usada para fomentar o desenvolvimento econômico e acelerar as vendas do teu negócio, dá atração. Né? Com 180 mil reais tu não domina o mundo, por isso que é muito importante que no teu projeto tu elenque o que tu vai fazer com essa verba. Olha, eu vou sair do ponto A e eu vou até o ponto B. É isso que eu vou fazer. Eu tenho outras fases, a minha plataforma pode fazer muitas coisas, sim, mas com essa verba de 180 mil eu vou fazer exatamente isso. E ali você tem o teto de 50%, como eu te falei, e tu não pode ter a remuneração do proponente, mas eu posso fazer contratações de prestadores de serviço. Despesas com juros e multas, inclusive pagamentos fora do prazo, né? Na realidade, despesas de pagamentos com o projeto você pode fazer, mas juros e multas, se tu passar do prazo, por ser uma verba pública, você não pode pagar, daí nesse caso você tira do bolso, tá? A previsão com itens que sejam muito genéricos, César, assim, consultoria jurídica, né, não vai passar. A gente precisa ali que esteja descrito no cronograma físico-financeiro muito claramente qual é a peça jurídica que esse advogado, que esse escritório vai fazer para você. É um contrato de clientes, é o contrato e análise da LGPD, né? É o que o contador vai fazer especificamente nesse teu projeto, tá? Despesas com recepção, festa, buffet, né? Exceto gastos de alimentação ou ações necessárias para a execução do projeto, tá? Então, na realidade, se tu vai fazer algum tipo de evento para que gere negócio para o teu projeto e esteja ligado à atividade fim do teu projeto, pode. Agora, geralmente, recepção, festa, coquetel e buffet, daí ela não entraria, tá? E despesa com combustível, água, luz, telefone ou aluguel de imóveis que não, e como eu falei para vocês, assistência jurídica e contábil, que não tenham relação direta com o objeto do projeto, com o desenvolvimento do projeto. A gente tem um projeto aí que é um robô tenista e o Nadal está fazendo um centro poliesportivo de tênis aqui no município vizinho, em Porto Belo. Ele colocou no cronograma físico-financeiro ali para ele poder tentar ir lá conversar com o Nadal, apresentar o projeto. Aí pode, porque está ligado diretamente à atividade fim do projeto dele, é para gerar negócio e trazer fomento e desenvolvimento econômico, tá? O César... Bom, cronograma, César, como é que está o cronograma do projeto agora, né? O prazo que a gente tem para submissão dos projetos, ele já está aberto, então você já pode procurar a ímpeto. Eu tenho um projeto lá, legal, eu tenho uma ideia de projeto, vou lá conversar com o César, procura o César, procura a professora Larissa, né? Porque eles vão te ajudar, procura o Paulo lá, eles vão te ajudar, vão te dar ideias, vão explicar como é que funciona, mas já está aberto para submeter. O prazo final que o projeto tem que chegar na prefeitura é dia 8/5/2026. Então, nesse trâmite, você chegando aí na ímpeto, eles vão te ajudar, vão ter sessões de mentorias, vão ter ali algumas pilotagens que vão dar robustez para o teu projeto. Dia 28/8/2026, os projetos que forem aprovados vão receber a carta de captação, e a partir daqui eles começam a procurar empresas para poder fazer a captação. Aqui fica um ponto muito interessante, César. O prazo de captação é de 1 ano, tá? O teu prazo de carta de captação que tu tem para captar IPTU para o teu projeto, essa verba vem de IPTU, 20% de IPTU. Então, se eu tenho uma empresa ou se eu sou pessoa jurídica, eu posso direcionar 20% do meu IPTU para o projeto do César, tá? Eu tenho 1 ano para captar esse IPTU, e a partir do dia 28/8 você recebe uma carta de captação dos projetos que aprovaram para poder ir até as empresas e poder acumular incentivadores que direcionam esse valor
do IPTU, de 20%, até 20% do IPTU para o teu projeto. O que é legal aqui? Para o incentivador, ele consegue incentivar o desenvolvimento econômico sem gastar nenhum real, né? Ele direciona 20% do IPTU que ele já pagaria de imposto para um projeto que vai fomentar contratação de pessoas, desenvolvimento econômico, vai gerar municipalidade, né? Bom, vamos dar sequência aqui, César. E como é que é o cronograma na real, assim, na íntegra, para tu entender, tá? O início do programa de 2026 começou lá em 2025. 2025, no dia 8 de dezembro, a gente abriu o ciclo. Então, a partir dessa data, você já pode submeter projetos. Prazo final de envio de projetos lá na prefeitura é dia 8/5 de 2026. Então, em maio, dia 8 de maio, os projetos têm que estar chegando lá. O que é interessante aqui? Se tu tens um projeto, corre na ímpeto, corre no arranjo promotor, porque tu precisa transcrever esse teu projeto para a portaria, para as regras do programa, tá? Para que ele passe pelo comitê da ímpeto, por exemplo. O comitê da ímpeto lá tem que fazer ajustes no projeto, Sérgio. Volta o projeto, eu faço os ajustes ali com os mentores, apresento de novo para o comitê da ímpeto. Passou no comitê da ímpeto, ele vai para a prefeitura e tem que chegar lá no dia 8/5. Então, prazo, né? A gente tem aí mais ou menos uns 4 meses para poder correr atrás disso. A análise de documentos dos projetos recebidos e feedbacks para os APIs vão ocorrer no dia 29/5. Aqui, a prefeitura avisa os APIs se os projetos lá precisam de algum ajuste ou tem que dar alguma justificativa, se eles precisam de mais informações sobre o projeto. Tá? E aqui é muito interessante o seguinte, não se assustem quando a prefeitura volta perguntando algumas coisas sobre o projeto. Isso é muito legal, isso significa que eles têm interesse nesse projeto, que esse projeto é interessante e eles estão olhando com bastante atenção. Tá? Bom, a partir dali, o projeto, se tiver algum ajuste, ele volta para o API junta o proponente do projeto para fazer esses ajustes e eles reapresentam o projeto no dia 19/6. Tá? Isso para os projetos que já foram submetidos. Tá? A partir dali, os projetos que forem aprovados na análise documental, a gente tem uma análise documental e uma análise sobre o objetivo do projeto. São 2 análises, tá? Então, esses projetos vão ser avaliados na parte de documental no dia 26/6. Tá? E o período de avaliação do projeto como um todo, onde a gente vai olhar pitch, onde a gente vai olhar cronograma físico-financeiro, onde a gente vai olhar a grande promessa e transformação, é dia 24/7. Bom, em resumo, se o teu projeto passou, tá? Tu vai fazer uma apresentação presencial do teu pitch, é um pitch de 5 minutos, César, é um pitch diferente, de 5 minutos para o comitê gestor do PI lá na prefeitura, no dia 7/8. Depois disso, teu projeto passou, pela experiência que eu tenho, os projetos que chegam lá, cara, geralmente, teoricamente, só se você rasgar o cheque lá, né? Na realidade, a carta de captação já está na tua mão, César. Aí sai a divulgação no diário, né? Dos projetos que foram contemplados no dia 21/8 e a entrega do certificado, que aqui é muito legal, cara. Tu tira uma foto com o prefeito, com o Topazio, com o secretário, com o conselho de inovação, no dia 28/8. A partir do dia 29/8 tem a carta na mão. Juntar incentivadores, e aqui é muito legal que o arranjo promotor também te auxilia nisso, tá? Então esse é o ciclo 2026 do programa de incentivo à inovação que a gente tem agora, César. Então aproveita, cara, não perde a oportunidade, precisando aí de até 180 mil para oxigenar teu projeto, César, corre na ímpeto, cara. Vai ali, né, ímpeto nessa decisão, corre lá e procura o César, cara. E como é que ficou os próximos passos? Agora acho que tu consegue explicar melhor para a gente, né? Legal, bacana, isso mesmo, Sérgio, né? Você colocou bem ali e a gente está vendo ali que vocês deve ter surgido uma série de dúvidas, né? Se pode propor via CPF, via CNPJ, né? Como é que funciona tudo isso? Vocês podem colocar ali no chat, né, do YouTube, e aí o Paulo e a Clarissa Flor vão colocando para a gente aqui as dúvidas. Ao finalzinho, a gente responde vocês. E um outro recadinho importante, além de vocês se inscreverem no canal do Ímpeto, clicarem ali no sininho para receber mais informações, tá fixado ali nos comentários um formulário para presença.
tá? Então, vocês entram no formulário, registram a presença de vocês, coloca e-mail, coloca telefone, o nome de vocês, que esse canal, né, essa lista de e-mails e telefones, a gente vai mandar informações sobre o API e sobre os próximos passos aí, né, de como submeter, como vai ser o nosso processo, né, de avaliação e encaminhamento dos projetos e acompanhamento dos projetos, tá? O próximo passo agora, né, que a gente já vai abrir hoje, além, né, de você preencher o formulário de presença no evento agora, é você preencher um formulário de pré-projeto ao ímpeto. Então, a gente vai abrir um formulário para que você possa descrever o teu projeto, e esse pré-projeto, ele tem os mesmos campos do projeto que vai ser submetido na prefeitura, que está lá na portaria. Então, já é uma oportunidade, por isso que ele é pré-projeto, né? É uma oportunidade de você tirar das ideias, né, do âmbito das ideias, e colocar no papel. Ou buscar lá na tua gaveta, lá nos teus post-its, né, onde você tem registrado aquele projeto que você entende que tem potencial para ser apoiado e que é de interesse da municipalidade. Esse é um ponto bem importante, né? Ele não pode ser um projeto somente de meu interesse, no qual eu sou apaixonado. Ele tem que ser de interesse e trazer benefícios para o município de Florianópolis, seja em termos de ajudar a administração pública, né? Seja em termos de trazer benefícios para os cidadãos de Florianópolis, né, que torne Florianópolis uma cidade melhor para se viver, para se trabalhar, para se desenvolver, né? E também gere desenvolvimento econômico, social e sustentável, ou seja, gera emprego, gera renda, né, gera nota fiscal, como o Sérgio colocou, muito importante, né, porque esse é o retorno que o município está buscando. Ele está, lembrem, né, ele está abrindo mão, ou melhor, usando o crédito de IPTU para investir no teu projeto. O que isso retorna para o município, já que a gente está abrindo mão do IPTU e investindo no teu projeto? Esse é um fator bem importante. Então, quando vocês estiverem submetendo já o pré-projeto para o ímpeto, já coloca, já destaca esses elementos ali no pré-projeto. Depois, o próximo passo agora, a gente vai dar um prazo até dia 15 de fevereiro, onde a gente vai abrir esse formulário, e isso vai passar por um comitê interno do ímpeto de avaliação. A gente vai avaliar esses projetos, se tem sinergia com a API, se faz sentido para o programa de incentivo à inovação, e esses projetos sendo, né, avaliados de forma positiva, a gente vai fazer uma série de workshops e mentorias para a qualificação desses projetos e para esses projetos sejam bem direcionados à Prefeitura de Florianópolis, que vão passar, então, né, pela avaliação do Conselho Municipal, ok? Após essa qualificação, a gente vai emitir certificados para quem participou de todos os workshops, todas as mentorias e tem um projeto qualificado para ser submetido ao Programa de Incentivo à Inovação. Eventualmente, projetos que talvez não estejam maduros o suficiente, não se preocupem. Submetam também, né, ao formulário de pré-projeto, e caso ele não esteja pronto para submissão do ciclo 2026, a gente vai ter uma série de atividades no ímpeto para qualificação, com mentorias, com workshops, com oficinas, para que potencialmente em outros ciclos você possa submeter o teu projeto e também ser contemplado, ok? E os projetos que são submetidos e contemplados com a carta de captação, não acaba por aí o acompanhamento e o vínculo com o API, né? O API ímpeto e também os demais APIs, eles também fazem o acompanhamento pós a carta de captação, acompanhando a própria captação, né? Porque não adianta simplesmente você ter uma carta na mão, você precisa do recurso para viabilizar o projeto. Então, ajudar na captação desses projetos e também, né, pré-incubação desse projeto para que ele se torne, de fato, um modelo de negócio viável e escalável. Então, isso se encaixa dentro do programa de pré-incubação para a gente fazer esse acompanhamento dentro do Ímpeto Hub. Então, destaco novamente. Próximo passo, terminou a live, preencheu o formulário de inscrições, que está fixado ali nos comentários.
já abre o QR Code, já aponta aqui no QR Code, abre o formulário e deixa o formulário aberto lá no teu computador, vê quais são os campos que precisam preencher e já vai coletando as informações para que até o dia 15 de fevereiro é o prazo de submissão da proposta desse pré-projeto para avaliação do comitê interno do ímpeto. Então, o próximo passo agora é formulário de submissão do pré-projeto. Feita essa submissão, isso cai para o nosso comitê interno, que vai fazer, então, essa avaliação interna de quem vai se qualificar para os workshops e oficinas de pré-avaliação e qualificação do programa dentro do ímpeto. Ok? Por que fazer parte, né, do API do ímpeto e outros APIs? Primeiro, todos os APIs têm seus programas de mentorias, de acompanhamento, com oficinas. Então, os APIs não são focados somente, né, na captação do programa de incentivo à inovação, mas tem uma série de atividades conectadas aos hubs e às próprias entidades que administram, né, que gerenciam os APIs. Então, é o que eu sempre digo, né? Quanto mais conexão, mais oportunidades. Então, se conectem com o API, porque não somente pelos 180 mil, né, de oportunidades, mas por todas as conexões e oportunidades que todos os APIs geram para o teu projeto, tá? O Ímpeto Hub tem um programa de pré-incubação, no qual o projeto pode se conectar. Tem um Living Lab, né? Então todo o ambiente do Sapiens pode ser utilizado eventualmente, futuramente, para fazer o teste, né? Para fazer a experimentação, para fazer as demonstrações, né? do projeto de vocês, tá? Nós vamos ter dentro do Ímpeto Hub, como bem destacado pelo professor Albertazzi, um laboratório maker, né? Então, eu preciso prototipar minha solução utilizando uma máquina de usinagem, impressora 3D, né? Pode fazer uso, né? Nós vamos fazer todo um programa aí de uso do laboratório maker. Nós temos programa de inovação aberta, então com potencialidade para conectar não só com a Prefeitura de Florianópolis, mas com outras entidades públicas, outras empresas, né, que estão conectadas ao API e o Ímpeto Hub. Oportunidade de captação de recursos, não só, né, pelo programa, mas também com professores, através de programas de incentivo à pesquisa, né, CNPq, CAPES, outros órgãos de fomento, né, a própria FAPESC, né, a FINEP, em termos federais. Então, oportunidades para captação, para que esses 180 mil seja somente o primeiro recurso, né, e que desse primeiro recurso possa vir outros recursos. Inclusive, né, o Sérgio coloca muito bem, né, que até para o próprio investidor, né, se tu tens uma carta de apoio da prefeitura para captar investimento, o investidor anjo, o investidor de capital de risco vai olhar com bons olhos esse teu projeto também. Então já é um diferencial para o teu projeto também essa oportunidade, né? Apoio para registro da propriedade intelectual, então o Ímpeto Hub conectado à universidade também está conectado à Sinova, que é a Secretaria de Inovação da universidade, né, que pode fazer apoio, né, e assessorar aí no registro de propriedade intelectual. As agendas de eventos e demais atividades do Ímpeto Hub, que a gente está sempre divulgando nas nossas redes sociais, nos sigam lá no Instagram, no LinkedIn e agora também no Facebook, né? Para quem faz uso do Facebook, também pode nos seguir por ali e, obviamente, aqui pelo YouTube também. E conexão com todo o ecossistema Sapiens, o ecossistema dos outros APIs, o ecossistema de Florianópolis, que é bastante robusto e que traz bastante contribuições aí para quem quer empreender no município. Então, fica o convite para todos fazerem parte, se cadastrarem. Vou colocar novamente aqui o QR Code para quem não pegou, tá? Então, vou deixar na tela aí o QR Code para vocês abrirem o formulário e fica o recado novamente aí, né? Além desse formulário do projeto, que vocês vão submeter até o dia 15, preencham também o formulário de presença do evento online, que está fixado ali nos comentários, para que vocês possam, então, né, registrar o e-mail, o contato de vocês, e a gente mandar mais informações de interesse para vocês, tá bem? Sérgio, a gente está com algumas dúvidas aí, tá?
do pessoal, vamos tirar algumas dúvidas aqui que já chegaram para a gente aqui no chat, tá bem? Olha só, eu vou ler alguns. Olha só, a Ângela montou aqui, ó, se for pessoa física, pode ser o CPF? E também fez uma segunda pergunta, né? Se pode ter vínculo com a UFSC, tá? Então, acho que tu pode responder a primeira pergunta, se pode ser no CPF, e eu respondo o vínculo com a UFSC. Tá. Eu posso responder inicialmente também a segunda e passo para você, porque assim, ó, pode por CPF sim, Ângela. Então, você pode submeter com CPF, é lógico, né? Se teu projeto for aprovado, ele precisa ter um CNPJ lá na frente. Então, o seu projeto recebendo a carta de captação, quando? Dia 28/8, lembra? A partir dessa data, você tem 4 meses para abrir um CNPJ. E é muito legal que a Ímpeto consegue te ajudar nisso. E respondendo se pode ter vínculo com a UFSC, eu tive um projeto que chamava-se Iris. É muito legal, de ar, né? Mensurava a qualidade do ar perto de hospitais, de acordo com as métricas da ONU, né? Da ODS e tudo mais. E ele é um projeto que veio de uma aluna da UFSC. Né? Então, pode sim. Aí, se quiser complementar, César. Perfeito, eu ia comentar exatamente isso, né? Se o teu projeto que você está desenvolvendo ali na graduação, no mestrado, no doutorado ou num pós-doutorado, né? Ou você é servidor da própria universidade, é professor, pesquisador da universidade e tem um projeto, sim, importante, submeta para tirar, né, do papel e transformar isso em benefício para a cidade e inovação de fato. A inovação ela acontece quando ela é implementada, quando gera valor e, mais do que isso, gera nota fiscal. Né? Então, é importante esses projetos fazerem uso desse tipo de programa. Mas é importante destacar também que, apesar, né, nós do Ímpeto estarmos vinculados à Universidade Federal e também ao Sapiens Park, não é restritivo ao vínculo com a UFSC. Né? Então, qualquer cidadão, qualquer pessoa, mesmo pessoas sem graduação, também podem submeter projetos. E aí tem uma pergunta da Jennifer, né? Que ela coloca se o API pode apoiar projetos ainda em fase conceitual ou só aqueles mais maduros. Então, legal. veja, né? Ele precisa trazer benefícios, já apresentar benefícios para o município. E o Sérgio colocou ali que também precisa ter um CNPJ. Então, o negócio, a empresa não nasce da ideia ainda. Ele nasce do produto, da solução, daquilo que traz para o mercado. Né, Sérgio? E o que é interessante aqui, César, assim, ó, pode projetos em fase de ideação e com CPF? Pode, né? Eu tive um projeto que passou no ciclo passado, o projeto Propósito, é uma GovTech, mas ele era um projeto que ele resolvia um problema muito latente do poder público. Então, na realidade, é um projeto que a prefeitura aportou, sim, os 180 mil, deu 179.998, na realidade, com 36 centavos, para que esse projeto fosse desenvolvido o mais rápido possível para sanar essa dificuldade, né, que a gente tinha lá. Então, pode apresentar um projeto em fase de ideação, é lógico, tem que ter cronograma físico-financeiro, ele tem que ser altamente escalável, né, um projeto que gere desenvolvimento econômico e municipalidade, gere nota fiscal no município, tá? Bacana. Eu acho que é importante também aquilo que tu falou antes, né, Sérgio? De demonstrar qual é o ponto que o projeto está, que pode ser em ideação, pode ser conceitual ainda, mas que esse recurso ele vai ser utilizado para tirar do papel e transformar ele num projeto que vai para o mercado. Né? Então, talvez ele ainda está na fase de ideias, de conceito, mas já está superada essa fase de conceito, agora eu estou buscando recurso para colocar ele em operação. Né? Exatamente. Inclusive, assim, ó, é muito legal ali no roadmap, a hora que tu vai fazer, como é que o projeto vai ser executado, tu colocar o nível de prioridade, urgente, prioritário e necessário. Então, por exemplo, começou, porque o IPTU geralmente não vem o valor todo, né? Ele vem caindo na conta. E aí você tem que ter uma conta, até outro detalhe, você tem que ter uma conta do projeto, tá? Você abre uma conta específica para aquele CPF ou para aquele CNPJ do projeto, na qual você vai prestando conta e a prefeitura vai acompanhando dali. Mas conforme esse aporte, esse IPTU vai caindo, como é que tu utiliza ele para sair do ponto A e ir até o ponto B? Então, por isso,
a adequação e a colocação ali do roadmap e como é que tu vai aplicar, o dinheiro é muito importante na execução. E aqui responde a pergunta da Anabel ali também, que é se o API desenvolve ou apoia projeto voltado para estudante ou recém-formado, ou profissional de início de carreira. Sim, ele apoia sim, né? Qualquer cidadão pode submeter um projeto, né? E se eu não moro em Florianópolis, eu posso, César? Se você vier trazer seu CPF, o seu CNPJ, seu endereço fiscal e comercial, né? Para Florianópolis, você pode. E o meu CNPJ, como é que eu faço se eu sou de Tijuca e eu quero submeter aqui? Eu posso trazer meu projeto para um cowork ou trazer o endereço fiscal e comercial para cá, tá? Perfeito, muito bem lembrado, né? Então, inclusive empreendedores que estão assistindo, né, essa live de outros municípios, mas eu posso fazer uso, posso submeter isso, né, dentro do programa de Florianópolis. Lembrando, isso precisa trazer benefícios para Florianópolis, mas a pessoa que está submetendo ou a empresa, né, que está submetendo ou que vir a nascer, ela precisa ser residente em Florianópolis. E aí, Florianópolis tem uma série, né, de centros de inovação, de coworkings, de parques tecnológicos, né, o próprio Sapiens Park, né, nós temos ali coworking do Impact Hub, o próprio Impeto Hub tem coworking, né, só dentro do Sapiens Park nós temos as duas maiores e melhores incubadoras do Brasil. Mid Tecnológico já foi eleita a quinta melhor incubadora do mundo, né? E o Celta, né, o Celta Hub, que foi uma das primeiras, né, incubadoras do Brasil aí, e uma das mais importantes do Brasil. Então, estamos muito bem servidos em Florianópolis para quem quiser vir empreender, né, inclusive tendo benefícios aí de captação de recursos. Tem 2 projetos, César, que vieram do API que estão hoje lotados lá no Celta, inclusive. Já estão lá, tá? César, tem uma outra pergunta que veio aqui, que é da Anabelle, que é que tipo de projeto a gente espera receber, ou tipo de tecnologia ou aplicação. Vou citar alguns exemplos rápidos aqui, né? Se quiser me apoiar aí também, mas eu tive um projeto que chamava-se MAPI, ele era um marketplace de influencers. Era uma tecnologia já utilizada, feita de uma maneira diferente para a empresa que queria procurar influencer e encontrava ali. Era bem interessante. A gente teve projetos, a Iris, que era de ar, né? A gente teve a Mercado Nova, Marketplace Lixo Zero. A gente tem a Warner Space, que daí já é um algoritmo que capta imagens de satélite quando ele passa no Brasil para calcular IPTU, ISS, ver onde tem queimada. A gente tem a Sanep, que é o robozinho Bizu, que o Topazio usa hoje, que mostra onde tem ligação clandestina, ele mapeia a rede fluvial, né, diz onde tem tampas de bueiro fora para algum transeunte não se machucar. A gente tem diversos tipos de projetos de saúde, né, a Limpme, que é um projeto muito legal, que é o Uber da limpeza de carros, né, que você consegue programar para limpar. Então, a gente tem diversos projetos com diversos tipos de tecnologia. A gente tem recebido projetos muito ligados agora à RN1, a RN1, que é da questão da norma, da normativa que está regulamentar, que está entrando em vigor a partir de junho, já as empresas já têm que estar adaptadas. Então, todos os tipos de projetos você pode apresentar, sim. Se tiver sustentação, escalabilidade e fomentar o desenvolvimento econômico, César, você recebe a carta, sim. Bacana, eu acho que tu põe um ponto importante aqui, né? Primeiro, o conceito de inovação, né? A inovação, ela pode ser tecnológica, né? Ou eu posso usar uma tecnologia já validada, já no mercado, e aplicar ela num contexto novo, né? Ou seja, estou pegando uma tecnologia que é de mercado já, que já funciona no setor empresarial, mas agora eu estou trazendo para aplicar ele na administração pública e trazer benefícios e inovar na gestão pública. É inovação e vai transformar, né, e trazer benefícios para a gestão pública de Florianópolis, né? E também uma resposta do próprio João Paulo, né, que colocou aqui, se o projeto ele precisa necessariamente tratar de um problema específico de Florianópolis ou pode focar em um desafio nacional e global. A gente prefere que seja global, não só nacional, né, Sérgio? Que obviamente tem esse potencial de escalabilidade que você mencionou,
E que, por óbvio, né, essa nota fiscal seja gerada em Florianópolis, gerando desenvolvimento econômico para Floripa. Legal, cara. A pergunta é muito boa, assim, ó. Realmente pode ser global, ideal que seja global, porque traz nota fiscal para cá. Porém, é lógico, né, que ele inicie resolvendo um problema do município, né? Vou citar de novo a Ornispace, o robozinho Bizu, de saneamento, né, que mapeia ligação clandestina. Ele resolve um problema do município, porém ele resolve o problema de todos os municípios do Brasil, inclusive de outros continentes. Então, é ideal que ele comece resolvendo um problema que a gente tem aqui, tá? A Jennifer pergunta se a API tem liberdade de criar a sua própria identidade visual ou precisa seguir um padrão institucional. Na realidade, César, o API não vai entrar nessa questão de identidade visual do teu projeto. Tá? O teu projeto é o teu projeto, você registra e apresenta ele lá. É lógico que nós temos dentro da portaria 1 do formulário do programa, das perguntas, que é o que gera de propaganda e imagem para o município. Então, por exemplo, vou citar a Sanep, o nome do projeto é Sanep, mas a prefeitura apresenta ela como robozinho Bizu, que lhe dá dicas ali de onde tem ligação clandestina. Então, na realidade, ela não vai entrar na questão de mudança de identidade visual do projeto, tá? O API, teu projeto, ele segue normalmente. Perfeito. A Ana Matei colocou aqui, né, propostas na área de economia circular, gestão de resíduos, sustentabilidade, seria um foco, super foco. Está dentro daquela área de tecnologias sustentáveis, né? E aí sim, imaginem vocês o porquê que a gente está definindo essas áreas temáticas, né? Porque onde a gente olhou prioritariamente para a universidade, para dentro dos centros tecnológicos, para dentro dos laboratórios, e o que a gente pode colaborar, o que a gente tem de melhor dentro da universidade para colaborar com os projetos do API. Então, essa conexão dos laboratórios com os projetos de vocês é o que a gente está buscando fortalecer. Então, sim, Ana, né, esses projetos são prioritários para a gente, mas não exclusivos, não são excludentes a outros projetos, né? E aí a Dani Rebelo também coloca que os recursos podem ser contemplados em projetos da universidade. Sim, né? Pode ser proposto pela própria universidade? Pode, mas aí tem que passar por todo o trâmite dentro da universidade, né? Ela colocou aqui o caso da Univale, pode ser proposto pela Univale enquanto instituição? Pode, desde que a Univale tenha sede em Florianópolis, pela sua sede em Florianópolis, tá? Mas ele pode ser submetido também no CPF do professor, do pesquisador, do estudante, né? E isso, inclusive, tem um grande potencial de geração de spin-offs universitários. Né? Então, a Univale, como a UDESC, como o Instituto Federal, como a própria UFS, como outras instituições privadas, inclusive, né? Estácio, a Anhanguera, todas essas entidades podem submeter os seus projetos universitários, né? Lembrando que somente um projeto por CPF ou CNPJ pode ser submetido em cada ciclo. Então, por isso que é restrito, né, a instituição submeter um único projeto. Agora, se ela tiver um projeto que é importante, sim, pode submeter, mas a sugestão aqui, né, é que se submeta mais projetos aí, né, via CPF e com potencial de geração de spin-offs universitárias. Ô César, só complementando rapidinho a pergunta da Ana. Ana, eu tive um projeto chamado 4H de compostagem. Ele era um projeto muito legal e ele seguiu adiante para colégios municipais e estaduais, cara. Então, realmente pode. Quer ver uma dica muito legal? Se você entra lá no Diário da União ou no site do PI, você começa a encontrar as necessidades da prefeitura em turismo, em saúde, dentro das ODS, porque a Florianópolis tem um pacto com a ONU, né? Então, claro, cara, ali são projetos que vão passar. E aí, um detalhe bem interessante, César. Pode ser uma spin-off? Tá aí uma pergunta interessante. Pode. É lógico que tu vai ter que justificar por que a tua empresa não aporta 180 mil nesse projeto dentro da empresa, né? Porque é uma verba municipal. Você tendo essa comprobatório, se for um spin-off, ele vai passar assim, tá?
Perfeito, bacana. A gente está recebendo uma série de perguntas aí, né? A Ângela colocou aqui, né? Submeter mais de um projeto para o CPF. Esse projeto já pode ter participado de mentoria do Ímpeto Hub e de outras mentorias da universidade? Sim, perfeito. Até é recomendável, né? Se você já participou, né, das mentorias ali do Via Júnior, né, do mentoring da UFSC e outras disciplinas, né, de empreendedorismo e programas de empreendedorismo que universidades oferecem, que o Sebrae oferece, que a 49 Educação oferece, né, que o Co-Creation do professor Salomão lá também oferece, o pessoal da TXM, submeta, traga esses projetos, porque certamente, né, já passou por uma qualificação aí também, né? Então tragam todos os projetos que vocês têm interesse, né, em beneficiar o município. E aí, César, outra pergunta interessante aqui, ó. Eu posso ter um vesting dentro da minha empresa quando eu vou apresentar o meu projeto? Vamos lá, bem interessante essa pergunta. A gente já teve um caso. Se ele for um vesting que tenha valor acima de 180 mil para investir, é lógico que vai ser questionado esse ponto ali para você explicar. Agora, se ele for um vesting de capital intelectual no teu projeto, ele dá até mais robustez do teu projeto, ele dá mais conhecimento. É a mesma coisa que passar por um monte de mentorias da Ímpeto. Quando tu vai apresentar o teu projeto, já vem mais robusto, já vem com a viabilidade, pesquisa de mercado, com tudo mais forte, mais robusto para apresentar o teu projeto. Isso é mais seguro, né? Lembrando que tu falou lá no início, mais legal do que os 180 mil é uma carta de captação da Capital Nacional das Startups, assinado pela Ímpeto, pela CDL, pela CAT, pela Câmara, falando que o teu projeto é legal. Isso na mão de um anjo investidor ou de possíveis parceiros, cara, ele dá credibilidade, né? Ele dá segurança de você aportar ou de você estar próximo de um projeto como esse. Maravilha. Pessoal, quero destacar novamente aqui, né? Tá fixado ali nos comentários a lista de presença desse evento. Então, todo mundo que está presente aqui online, né? Acessa o link, registra ali o e-mail, contato, telefone. A gente vai usar esses contatos para mandar todas as informações para vocês via e-mail, via os nossos canais. Acompanhem os nossos canais nas nossas redes sociais, Instagram, @ImpetoHub, lá pelo LinkedIn, também pesquisa lá Impeto Hub, segue as nossas notícias, lá pelo Facebook também a gente tem canal de comunicação, a gente está sempre divulgando, né, as atividades que a gente está realizando no Impeto Hub, o que acontece no Sapiens Park, o que acontece em Florianópolis, oportunidades, atividades e ações. E não esquece de seguir também nesse canal, né? Clica ali no sininho, né, para acompanhar e ser informado, né? E também para mostrar para a comunidade, né, o quanto que é importante esse conteúdo que a gente está colocando aqui no YouTube também, tá? Então, recado importante. Preenche o formulário de presença, segue o Ímpeto Hub em todo quanto é lugar, nas redes sociais, online e offline, né? A gente está sempre promovendo atividades no Sapiens Park. Então, quem ainda não visitou, quem ainda não conhece o Ímpeto Hub, a gente está de portas abertas. Entra lá no site do Ímpeto Hub, entra lá em visitas, marca a tua visita, vamos tomar um café, vamos tirar dúvidas e vamos apresentar a estrutura que está à disposição de toda a comunidade de Florianópolis. Sérgio, a gente já passou mais de uma hora aí, a gente poderia ficar a semana inteira, não digo nem mais uma hora, conversando aqui a respeito. Mas, meu amigo, quero abrir para ti aí, né, dar uma mensagem final, né, para quem tem projeto, para quem quer tirar o projeto do papel, empreendedores, inovadores aí de Floripa. Legal, obrigado, César. Então, assim, para encerrar, gente, assim, fica um convite bem simples, mas bem poderoso, cara. Ímpeto no processo e apresenta o teu projeto, cara. Startup, ela não nasce pronta. Isso é fato, tá? Elas são construídas na prática, no teste, no erro rápido e no acerto, né? No ajuste, no aprendizado constante. Então, assim, o que eu posso deixar de recado, cara? Confia no processo, no problema que tu escolheu resolver. Escuta muito o mercado, né? A experiência do usuário é muito forte, define quem é cliente, quem é usuário teu. Toma a decisão com coragem, cara, tenha coragem sim. Ideia abre porta, mas a execução consistente é o que faz a empresa nascer, cara. Então segue conectado, curioso, inconformado. Eu sempre brinco, inovação é ser inconformado, né?
E o jogo tá só começando, cara. Ímpeto nesse processo aí. Bora submeter projeto. Isso aí, meu amigo. Obrigado pela parceria aí, né? O Sérgio acompanha aí junto do API da Câmara Brasil-Portugal, né, que está focado aí em internacionalização e nacionalização, né, das inovações. Então, muito obrigado aí pela tua parceria. A gente vai estar sempre trazendo outros parceiros aí também para compartilhar informações, compartilhar experiências, trazer contribuições, fazer mentorias, né? Todo o conhecimento compartilhado, né, ajuda a desenvolver os projetos e desenvolver a nossa cidade, o nosso estado. Então, obrigado mais uma vez, né? E fica a dica aí, já abre o formulário lá, vê quais são os campos que tem até dia 15 para submeter um pré-projeto para avaliação do Comitê do Ímpeto e bora lá. Contem aí com toda a estrutura, com todas as pessoas que estão aí para ajudar você a tirar o projeto do papel ou alavancar esse teu projeto para que possa tornar Florianópolis uma cidade melhor para se empreender, para se inovar, para se trabalhar, para se estudar, para se desenvolver, para morar e vamos juntos, né, tornar Floripa a capital da inovação cada vez mais. Valeu, Sérgio. Um grande abraço para todos e todas. Vamos juntos. Até logo. Forte abraço.